E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao episódio número 28 do podcast Papo de IA, o seu jornal semanal com as principais notícias de inteligência artificial. Eu sou o Danilo Gatto e essa semana a gente tem bastante coisa legal para falar. Então, o Google prometeu aí uma pesquisa melhor, mas agora está nos dizendo para colocar cola na pizza. Então, a pesquisa do Google com inteligência artificial vem alucinando muito, a gente vai falar sobre isso. Disputa entre Scarlett Johansson e OpenAI realça temor de Hollywood com inteligência artificial. Microsoft lança a sua nova família aí de computadores Copilot Plus PC. China mostra os seus robôs, cachorros de inteligência artificial armados com metralhadoras. Trabalhadores de tecnologia estão correndo para se reciclar, trazer novas habilidades aí com esse novo boom da inteligência artificial. OpenAI faz uma demonstração da sua Voice Engine e também somado ao Sora para mostrar aí como as suas ferramentas de inteligência artificial conseguem operar umas com as outras. Foi bem legal aqui essa demonstração. O Canva teve aí um lançamento de novas funcionalidades de inteligência artificial. Então, como é um aplicativo que é usado por muita gente, eu achei legal trazer aqui para mostrar para vocês. Elon Musk espera que a inteligência artificial vá substituir todos os trabalhos humanos, levando a uma alta renda universal. Vamos falar sobre isso. O WorldCoin, aquele projeto de inteligência artificial com criptomoeda, encabeçado ali também pelo Sam Altman da OpenAI, está correndo o risco aí de ser proibido mundialmente, com vários países banindo a captura aí de dados biométricos, então a gente vai falar sobre isso também. Tutores de inteligência artificial estão silenciosamente, sorrateiramente mudando como os alunos americanos estudam, e os principais aplicativos que fazem isso são chineses. Transplante de cabeça e rosto podem virar realidade graças a robôs. Veja como seria. Então a gente teve um vídeo impressionante aí mostrando um conceito aí desse novo tipo de procedimento. E ações da Nvidia agora valem mais do que todo o mercado de ações alemão em conjunto. E a gente vai falar um pouco de por que isso está acontecendo. Então, antes da gente começar, sempre lembrando aqui de vocês conhecerem minha comunidade Profissionais do Futuro, é para você que está vendo todas essas notícias e quer aprender como você traz a inteligência artificial para o seu dia a dia. Seja você empresário, trabalhador, profissional autônomo, não importa a sua profissão, tem alguma inteligência artificial que já está aumentando muito sua produtividade e fazendo os profissionais da sua área ganharem mais dinheiro, e você vai aprender como usá-las aqui na comunidade, porque aqui já tem mais de 50 aulas, mais de 40 horas de dezenas de inteligências artificiais. Toda semana eu atualizo, insiro aulas novas, então o curso está sempre se movimentando, sempre atualizado. Tem grupo de WhatsApp para você conversar comigo, com os outros assinantes. Já teve muito negócio fechado lá dentro dos grupos, fórum, live semanal. Então você aqui é todo um ecossistema para você se juntar com outras pessoas que estão aprendendo inteligência artificial para se manter atualizado de ferramentas e também aprender as habilidades que vão tornar você o profissional do futuro que vai usufruir da inteligência artificial e não ser substituído por ela. Inclusive tem um curso de chat GPT avançado aqui que gera certificado de conclusão para você colocar no seu currículo. Então, começando aqui, Google prometeu uma busca melhor, mas agora está nos entregando um resultado que diz para colocar cola na pizza. Então, basicamente, o Google vem correndo atrás aí dessa questão da inteligência artificial, trazendo novas ferramentas, o seu modelo, sua família de inteligências artificiais, o Gemini. E aí, recentemente, ele começou a liberar o AI Overview na sua busca, que é basicamente um resumo de inteligência artificial, porque ferramentas de IA como a Perplexity AI estavam trazendo um novo conceito de busca. O Google, quando você vai lá e faz uma pergunta para ele não te dá necessariamente a resposta. Em muitos casos, ele vai te dar uma lista de sites nos quais você vai conseguir encontrar a resposta sozinho. Então você que tem que entrar nos sites, pesquisar, ler, para poder entender do que se trata aquilo que você estava procurando. Em alguns casos, se for uma resposta muito simples, ele pode te dar a resposta lá em cima. E essa é a ideia do AI Overview, fazer isso de uma forma muito mais robusta. Então, por exemplo, se eu perguntar alguma coisa que está acontecendo, ele vai me dar um resumo feito por inteligência artificial baseado nos principais resultados. Só que a questão é que o trabalho do Google é muito complexo, porque ele tem resultado de busca aí indexada de 20 anos, muita coisa, imagino que milhões, bilhões aí de sites, de palavras que tem que vasculhar, e acaba que é muito complexo para eles conseguir fazer isso funcionar de forma adequada. E aí, quando eles liberaram essa funcionalidade, a gente já teve alguns erros crassos sendo divulgados pela comunidade. Então, um deles foi quando perguntaram aqui
falaram, tem um problema que tem queijo caindo da minha pizza, o que eu faço? E aí no resultado do Google, ele basicamente foi lá e falou assim, alguns dos nossos usuários do Reddit estão recomendando que você coloque cola não tóxica na sua pizza para ajudar a segurar o queijo. E esse era um comentário do Reddit de 11 anos atrás. E aí uma coisa interessante foi que um usuário em um dos sites que eu estava lendo isso comentou um negócio interessante, né? Que por exemplo lá no Reddit às vezes as pessoas fazem upvote, elas colocam mais para cima os posts mais engraçados, sarcásticos, às vezes que estão fazendo piada mesmo. E o Google não necessariamente consegue entender isso e acha que aquela é uma resposta útil. E foi o que aconteceu aqui, né? Então era um post que o pessoal tinha meio que votado brincando e o Google falou: esse aqui tá bem votado, então eu vou dar essa resposta. E colocou lá uma resposta absurda de colocar cola na pizza. E não foi a única. Então a gente teve também aqui, perguntaram qual é o mamífero que tem mais ossos. E aí ele pegou uma resposta parcial de um site ali falando, a cobra python é um animal com mais ossos e tal, só que ela não é um mamífero. Então teve vários desses erros aí, o Twitter estava cheio, porque imagina, são, sei lá, bilhões de pessoas usando o Google diariamente e acaba que você consegue ver ali essas falhas aparecendo com muito mais frequência. E como eles são uma empresa muito grande, muito famosa, é natural que as pessoas vão querer ficar fazendo piadinha. Então pode ser que 95% das vezes deu certo, mas aquele 5% que deu errado vai virar piadinha aqui nos sites e virar motivo de chacota. E eu nunca imaginei de verdade que o Google um dia viraria motivo de chacota no meio da tecnologia, é o que está acontecendo. Porque eles lançam novas ferramentas, só que elas sempre parece que no início vêm com uma série de defeitos. Pode estar meio enviesado, né? Eu não tenho certeza se no Google tem mais defeitos do que nas outras, mas com certeza tem mais gente para apontar esses defeitos, o que pode até às vezes estar trazendo uma fama injusta. Pode ser que ele tenha o mesmo número de defeitos do que outras ferramentas, mas essa quantidade de pessoas querendo encontrar para ficar brincando e colocando aí nos sites pode fazer com que pareça ser maior do que é de verdade. Mas o fato é que está virando motivo de piada. Toda vez que eles fazem um lançamento, sempre vem um monte de gente encontrando defeitos e isso vira manchete de vários sites de notícia. E o Google está tendo dificuldade para conseguir manter sua reputação aí e se manter relevante. Creio que eles vão conseguir, até porque eles têm algumas das mentes mais brilhantes do mundo, têm dinheiro, têm base de usuários, então eles conseguem correr atrás, mas eles estão tendo um começo aí da era de inteligência artificial generativa muito mais difícil, né, do que as outras empresas que estão na mesma área. Por exemplo, a OpenAI, que parece que está tendo um caminho bem mais sólido, mais consistente de crescimento avassalador. Bom, e o Google tem ferramentas muito boas, também recomendo que todos usem aí o AI Studio, que tem o Gemini, que é a ferramenta deles multimodal, que está mostrando um resultado muito bom, depois ali do fiasco que foi o Bard no início, ele mudou até de nome, né? Tiveram que fazer um rebranding aí na ferramenta, mas agora está começando a entregar resultados muito bons. Então não deixem também essas notícias aí sobre o Google anuviarem, aí, embaçarem, de certa forma, o seu julgamento, de forma que vocês pensem que as coisas lá que eles estão lançando não são boas, elas são. Tá? Então, saibam separar as coisas, mas é interessante a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. Disputa entre Scarlett Johansson e OpenAI realça temor de Hollywood com inteligência artificial. A acusação de Johansson de que a OpenAI copiou sua voz no filme Her, depois de não ter chegado a um acordo, reacendeu a ansiedade da classe artística. Então, basicamente, para quem não acompanhou a história, a gente teve aí algumas semanas atrás o lançamento do GPT-4 Omni da OpenAI, GPT-4o, que foi treinado ali com áudio, vídeo. Eu falei isso aqui em podcast também para quem quiser ver com mais calma. E uma das partes que mais chamou atenção foi a demonstração da comunicação em tempo real com voz. Então você literalmente conversa com o modelo de uma forma muito fluida, que parece que você está falando com uma pessoa. Ele responde num tempo de resposta muito similar a um ser humano conversando. Então foi um negócio sensacional. A pessoa lá, e aí, ChatGPT, ela, opa, tudo bem? Eu queria fazer tal coisa. Claro, vou te ajudar. E com uma voz, sabe, super simpática, com emoção, com um sorriso na voz que a gente fala. Só que tinha uma coisa a mais nessa voz, uma coisa assim que muita gente ficou achando familiar. E foi o seguinte, não sei quem aqui já assistiu o filme Her, que é ali, se eu não me engano, o Joaquin Phoenix, ele se apaixona por uma inteligência artificial, e a voz dessa inteligência artificial foi feita pela Scarlett Johansson. E aí o que aconteceu? Justamente por ter essa conexão, é muito parecido essa ferramenta que eles estavam lançando, eles quiseram fazer esse link com o filme. Inclusive o Sam Altman, que é ali o CEO da OpenAI, publicou no seu Twitter Her, justamente fazendo alusão ao filme. Só que acontece que aparentemente eles não tinham chegado a um acordo com a Scarlett Johansson.
antes de fazer a demonstração, o lançamento. E aparentemente eles mesmo assim fizeram uma voz muito parecida com a dela. Aí ela percebeu, então teve familiares, amigos que mandaram para ela e ela ficou irritada e resolveu processar. Começou ali uma ação ali contra a OpenAI, inclusive mostrando, explicando ali qual foi o histórico, que eles realmente entraram em contato com ela antes e ela não tinha dado autorização ainda. E aí do nada eles foram lá e usaram uma voz muito parecida com a dela, que era até a voz Sky, que eles tiraram inclusive do por um tempo ali da ferramenta. Então tá aqui, ó. CEO Sam Altman afirmou em comunicado divulgado que a voz não é da Scarlett Johansson e nunca teve intenção de imitá-la. Escolhemos a dubladora para a voz de Sky antes de qualquer contato com a senhora Johansson. Mas é muito suspeito, né, galera? A voz é muito parecida e nesse contexto aí, isso me pareceu mais aquelas comunicações ali, sabe, de jogador de futebol, quando tá falando sempre, a equipe jogou bem, né? Sabe aquele negócio assim, politicamente correto, só para não assumir, mas galera, tá muito claro assim que foi muito parecida com a voz dela. E é isso que lembra o medo de Hollywood com a inteligência artificial, porque nem sempre esses clones de imagem, de voz, vão ser feitos da forma correta, realmente pagando aos detentores dos direitos pelo uso da sua fala, da sua imagem e tudo mais. Às vezes vai ser feito dessa forma, assim, ah, não, é só uma voz muito parecida com a sua. Mas a ideia era justamente ser tão parecida a ponto de se aproveitar daquela imagem que o dono da voz criou. Então, se eu faço uma voz muito parecida com a do Kiko, vai ser suficiente para as pessoas fazerem, ah, é o Kiko. Ah, não, mas não era igual, mas eu atingi aquele objetivo. Eu me aproveitei da imagem do Kiko através de uma voz ali clonada muito semelhante à dele. E aí as pessoas têm medo disso, porque muita gente vive disso, da sua voz. Os dubladores, principalmente, ali de desenhos muito famosos, filmes muito famosos, personagens famosos, vivem de ter aquela voz que acabou ganhando um carinho do público e eles são contratados para isso, para dublar personagens, emprestar a voz deles. Se você vai, clona a voz e começa a usar a rodo aí de qualquer forma nos aplicativos e tudo mais, eles podem começar a ser contratados cada vez menos, a ponto de talvez perderem essa fonte de renda. Então, essa é a grande preocupação, e isso ilustrou, mostrando que até nas big techs, as empresas gigantes lá que tem tudo a perder, que tem exposição mundial, isso está sendo feito de uma forma que não necessariamente está seguindo ali como deveria ser feito da forma correta. Então foi um caso aí que ganhou destaque que eu achei importante trazer para vocês. Microsoft anuncia seus novos computadores Copilot Plus, que são basicamente laptops feitos para rodar aplicações de inteligência artificial. Então todo o hardware deles foi pensado para isso, para suportar essas ferramentas sendo rodadas localmente. E por que isso é importante? Eu já falei aqui também anteriormente, muitas dessas ferramentas são rodadas na nuvem, você acessa elas pela nuvem. O ChatGPT não está funcionando dentro do seu computador, ele está funcionando lá nos servidores da OpenAI e você acessa via internet, se comunica com ele e tem suas respostas. Então por isso que ele funciona, não importa o quão horrível seja o computador, o quão lento ele seja, vai rodar o ChatGPT porque ele não está usando o seu computador para funcionar. Agora, quando você faz uso de uma ferramenta rodando localmente, aí é outro papo. Aí ela precisa usar todos os recursos físicos do seu computador para que ela funcione. E a maioria, infelizmente, precisa de recursos muito potentes, caros, placas da Nvidia, chips ali que realmente custam caro e que a maioria das pessoas não tem acesso e a gigantesca maioria dos equipamentos que a gente tem hoje não conseguiriam. Então, a gente já está começando a ver esse movimento das produtoras desse tipo de equipamento começarem a fazer as novas famílias projetadas para isso. Então, esse Copilot Plus, ele justamente foi feito para rodar aplicações de inteligência artificial localmente. E isso acaba abrindo um leque para muitas coisas interessantes. Inclusive traz vantagens como segurança e privacidade, porque se o ChatGPT não funciona no seu computador, no computador da sua empresa, toda vez que você se comunica com ele, você está mandando dados seus para a OpenAI. E eles, inclusive, em alguns casos, treinam os novos modelos com esses dados e você muitas vezes tem dados sensíveis na sua empresa que você não quer que sejam usados para treinamentos de inteligência artificial. Então, nesse caso, isso já soluciona muito o problema. Quando você tem modelos menores, mais eficientes que funcionam nos seus equipamentos, no seu celular localmente, no seu note localmente, que agora sim está rodando tudo no seu computador. Não estão usando a internet para isso, ele não está sendo enviado para outro local. Então, essa é é um dos pilares desse tipo de lançamento. Só que uma das coisas muito legais aqui são as ferramentas de IA
que vão vir nesse computador. E uma delas eu achei particularmente sensacional, que é a Recall, né, que é como se fosse lembrar. Então, como é que ela funciona? Basicamente, tudo que você fizer no teu computador está sendo observado e salvo na memória, de alguma forma, desse Copilot Plus. E aí, em algum momento que você quiser lembrar daquilo, você não precisa ter necessariamente organizado, salvo isso em algum lugar. Você simplesmente vai lá no teu computador, lá na janela de prompt, na barra de prompt, e você vai escrever Copilot. Eu queria me lembrar onde foi que eu vi uma apresentação que tinha até uma setinha roxa assim apontando para um produto. Aí ele vai buscar nessa memória dele, usando a inteligência artificial para processar todos esses dados, e vai te trazer um resultado. Não foi esse slide aqui que você viu há 2 meses atrás? Aí você, esse mesmo. Aí ele vai te trazer o contexto que você viu aquilo lá. É literalmente assim. Você vai perguntar, descrevendo aquela coisa que você quer lembrar. Copilot, eu queria ler de novo aquela matéria que estavam falando de robôs e sei lá o que. Aí, tudo bem, vai te trazer. Aquela matéria que tinha uma foto de um robô sorrindo, abraçado com um aluno de uma escola. Aí ele vai te trazer. Não interessa, você vai descrever aquilo lá que você está querendo lembrar e ele vai te trazer. E você, inclusive, tem uma espécie de barra de scroll para você conseguir, um slider, para você conseguir ir voltando no tempo e encontrar aquela coisa que você precisa. Então isso aí foi sensacional, né? Quantas vezes a gente não fica procurando arquivos, procurando coisas, tentando lembrar de coisas que a gente viu no computador, na internet, às vezes a gente não salvou e a gente pode perder para sempre aquilo. Não sei vocês, mas eu tenho uma raiva quando eu estou nas redes sociais, às vezes, sei lá, no X, e aí você abre ele, aí tem uma matéria. Aí quando você vai ler a matéria, ele atualiza. Aí você perde aquela matéria para sempre. Você tem que ficar tentando lembrar alguma palavra-chave dela para buscar no buscador, para você, na barra de pesquisa, para ver se você consegue encontrar. Então, se alguém passou por isso, escreva aí nos comentários para eu saber que eu não sou o único, mas isso acontece com frequência comigo, no Instagram, no X, e essa questão aí de você estar lendo um post, ele atualiza e some aquilo lá e você perde para sempre. Não mais se eu tiver um computador da linha Copilot Plus, porque aí eu vou conseguir falar, qual que é aquela matéria que eu estava lendo e ela vai lembrar e vai me trazer. Então, funcionalidades novas que antes não eram possíveis antes da inteligência artificial. E a gente vai ter também até o Paint. O Paint recebeu finalmente aquela tecnologia de conseguir renderizar imagens em tempo real com inteligência artificial. Você vai fazer um rabisco do lado, juntamente a um prompt. Então, eu vou escrever assim: eu estou desenhando uma tartaruga embaixo d'água. Aí ele já sabe que é para tentar ver no seu desenho uma tartaruga. Aí você começa a pintar de verde aqui, que nem vocês estão vendo na tela, o formato, ele já vai entendendo as partes da tartaruga e já vai em tempo real ao lado, trazendo uma versão renderizada de alta qualidade, de acordo com aquele estilo que você pediu no prompt. Você pode ter dito que queria um desenho estilo infantil, ou uma renderização 3D, ou uma foto realista, e ele vai pegar e vai fazer aqui e te trazer. Então, muito legal. Mais uma coisa que vai ajudar ali quando você precisar criar uma imagem rápida, às vezes só com a descrição de texto você não está conseguindo, que isso acontece com frequência na inteligência artificial, você quer uma imagem específica que você imaginou, você visualizou na sua cabeça aquela imagem. Ela tem um determinado ângulo, mais ou menos a ação que os personagens estão tomando, só que você não consegue escrever aquilo. Você escreve, mas gera imagens que estão seguindo o que você escreveu, mas diferente. Nesse caso, não. Você pode vir no Paint e começar a fazer um rabisco, ele já vai entendendo mais ou menos a composição que você quer e te traz aquela imagem do jeito que você queria. Então isso aqui é muito legal também. Tá? E aí também integração com vários outros softwares que têm suas inteligências artificiais embutidas, da Adobe, entre outros. Então é para a gente ficar acompanhando. Provavelmente muitos de nós vamos ter que fazer essa troca de equipamento para quem quiser trabalhar mais com inteligência artificial no seu dia a dia, principalmente usar modelos ali que são open source, gratuitos, que vão ter que rodar localmente nos seus computadores. A gente vai precisar comprar esses novos equipamentos aí que estão sendo lançados, pensados em rodar inteligência artificial. China mostra os seus robôs cachorros armados com metralhadoras. Basicamente é isso. Não sei quem lembra aí da Boston Dynamics, que tem aquele cachorrinho desde lá, o Spot. É muito parecido, só que agora com metralhadora. Era só uma questão de tempo, né, pessoal? A gente vê armas de guerra usando inteligência artificial. Só que isso é uma coisa muito triste, porque são robôs, não são seres humanos. Então eles não têm empatia, eles não têm pena, eles não sabem diferenciar. Então se você for lá e disser para eles assim, entra naquele vilarejo e dizima todo mundo, ele vai fazer isso.
E não é uma pessoa, ela não tem medo, não tem risco de vida, ela pode mandar lá 10 robôs desses lá, eles vão lá e vão fazer um estrago absurdo. Então, assim, galera, o uso de armas inteligentes, autônomas na guerra é um negócio assim que fere muito a ética, os direitos humanos. Então, eu creio que muito em breve a gente vai ter alguma pressão mundial para assinatura de tratados, como aqueles que proibiram armas químicas, ou então tratado de não proliferação de armas nucleares, que proibiu a criação de mais armas nucleares ali de forma desenfreada, como estava acontecendo, colocando o mundo em risco. Eu acho que vai acontecer com a inteligência artificial também. Fora que, além dessa questão ética, de a gente colocar nas mãos de uma máquina a decisão de tirar a vida de um ser humano, ainda tem o próprio risco da inteligência artificial, dela se desenvolver, dela interpretar errado uma ordem. Como a gente já falou aqui, muita gente tem medo dela criar emoções e ter vontades, mas o medo real de muita gente, na verdade, não é nem esse, é que ela interprete errado uma ordem, interprete errado alguma tarefa ali que foi dada a ela, e aí ela começa, por essa interpretação errada, fazer um estrago na humanidade e ela vai ter muito mais facilidade, já que ela vai estar armada. Né? Vai ser muito mais difícil para uma IA que não tem armas fazer isso, caso ela tenha um erro de interpretação, do que uma que já está com uma arma aí e já consegue fazer um estrago. Imagina, aí uma IA hacker vai lá e hackeia vários drones armados, vários cachorros armados e manda um exército de armas assim autônomas numa cidade. Aí a gente vai ver uma espécie de exterminador do futuro. E embora esse seja um futuro que muita gente está lutando para que não aconteça, esse tipo de situação de você começar a colocar robôs com armas é um passo na direção desse futuro. Então a gente ainda tem tempo de conseguir fazer isso voltar atrás e a gente não chegar nesse caminho. Eu sinceramente acredito que o mundo precisa urgentemente criar algum tipo de tratado que impeça o uso desse tipo de armas em guerra. Tá? Só que, né, não sabemos se isso vai acontecer, porque a gente sabe que os países, quando estão em busca de poder, o papo é outro, né? Às vezes aí aqui na superfície, não estamos usando, mas na prática, lá na guerra, começa a ser usado sim, de forma desenfreada, drones, robôs desse tipo. Então, eles já existem, já estão aí, provavelmente já estão inclusive sendo usados. Então, é uma coisa muito triste aí de se noticiar, mas eu acho importante a gente trazer isso para debate, porque é quando muita gente começa a se incomodar que os governantes começam a se mover para tentar criar algum tipo de regra em relação a isso. Trabalhadores de tecnologia estão correndo para se reciclar, trazer novas habilidades para esse boom da inteligência artificial. Então essa matéria está basicamente mostrando o que já está acontecendo no setor de tecnologia, mas que rapidamente vai se alastrar para os outros setores, que é os próprios profissionais olhando o mercado, olhando as tecnologias e falando, cara, eu preciso aprender essas coisas, senão já já eu não vou mais ser relevante no meu mercado. Eu vou perder meu trabalho para alguém que saiba. E aí está falando aqui o quanto eles estão correndo atrás, colocando no seu currículo, no LinkedIn atualizaram já pra caramba com habilidades como ChatGPT, Copilot, coisas do tipo, para mostrar para os empregadores que eles estão capacitados. Então tá aqui, ó. A maioria das empresas está pivoteando para se tornar talvez uma empresa de inteligência artificial, de tecnologia. Tá? Mas fora da tecnologia isso também vai ser necessário. Porque essas empresas de tecnologia estão criando ferramentas para serem usadas por qualquer tipo de empresa. Então, todos os profissionais das empresas e líderes que se prezem têm urgentemente que buscar consultores de inteligência artificial para entender como podem aplicar isso nos seus negócios, e aproveito para falar que eu faço esse tipo de trabalho também. Eu dou treinamento para a empresa, eu faço esse tipo de consultoria, então quem tiver interesse, entre em contato comigo. Por quê? Foi algo que eu notei é, empiricamente. Realmente, pessoas de empresas grandes começaram a entrar em contato comigo, falando, Danilo, eu tenho acompanhado isso daí, eu tenho acompanhado esse mercado, eu estou vendo que a inteligência artificial é o futuro, mas eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para pesquisar, ver, sei lá, muito conteúdo sobre isso, eu preciso já de alguma solução. E eu também não vou pedir lá para o cara de TI da minha empresa agora estudar a inteligência artificial, eu preciso de alguém que já esteja imerso nisso daí, porque é aquela velha máxima, até tempo é dinheiro, e então precisa de ajuda externa. Então eu vou ver uma grande demanda, um aumento absurdo de demanda por esse profissional de inteligência artificial como consultor que consegue ir até as empresas e direcionar elas, analisar, né, toda a atividade da empresa e conseguir fazer esse link com ferramentas que já existem, caminhos que já existem e dizer, olha, recomendo que você use essas ferramentas, que você siga por aqui, que você desenvolva esse novo processo para que você se mantenha atualizado e até mesmo capacitar toda a equipe, toda a empresa, apresentar o que está acontecendo. Então é isso que está acontecendo com muitas empresas. A gente está vendo, não só por parte dos funcionários, como por parte dos próprios empresários, essa
corrida para tentar o quanto antes ser um dos primeiros a usar essas ferramentas para não perder mercado. Porque é aquilo que eu já falei para vocês. As pessoas, as empresas que usam as ferramentas ganham 10 vezes mais produtividade. E com essa 10 vezes mais produtividade, ela vai fazer algo com isso. Ou ela vai cobrar mais barato e pegar seu cliente, ou ela vai atender todos aqueles clientes que ela não conseguia antes. Se a gente pega uma empresa gigantesca, muito famosa, que antes não tinha braço para atender todos os clientes e por causa disso ela deixava muitos clientes ali sem atendimento e esses clientes iam para outras empresas menores, né, um pouco menos relevantes e fazia o mercado ficar estabilizado, agora elas vão dizer não, não, agora a gente consegue atender todo mundo, porque agora a gente tem a IA e a gente consegue toda essa demanda que a gente deixava transbordar para os outros vai ficar aqui com a gente mesmo. E aí do nada, os outros que estavam recebendo aqueles serviços vão um dia dizer, caramba, está diminuindo aqui a nossa quantidade de serviços, tá? O que está acontecendo, né? O faturamento está caindo e quando eles perceberem já vai ser tarde demais. As empresas ali que já se moveram já estão usando isso daí, já estão se aproveitando as oportunidades. Então é isso que tem de acontecer para empresas e também para profissionais e é por isso que mais uma vez eu recomendo que vocês conheçam a minha comunidade. Principalmente profissionais que querem ter isso no seu currículo, assistam o curso aqui de ChatGPT avançado, porque você consegue ter um certificado de conclusão e ter no seu currículo que você concluiu um curso de ChatGPT avançado, que, na minha opinião, é a ferramenta mais importante hoje da inteligência artificial para praticamente qualquer profissional, qualquer empresa. Tá? Porque o ChatGPT ele não só é extremamente útil para várias coisas, como ele já te traz esse novo mindset de você conseguir se comunicar, de você entender como as ferramentas funcionam. E ele está por trás também de vários sites. Muitas aplicações, muitos sites, muitos aplicativos que usam inteligência artificial. O cérebro do site é o próprio ChatGPT, via API. Então, se você sabe manipular, manusear, se comunicar com o ChatGPT, você vai conseguir automaticamente, muito mais rápido, aprender a usar qualquer outra ferramenta que use ele também por trás, que são muitas, inúmeras, inclusive. Tá? Então, conheçam a comunidade no link que vai estar aqui na descrição desse perfil para você já sair na frente, aproveitar que a gente está muito no início, pessoal. Está muito no início, tem muita oportunidade. Por exemplo, essa de consultor de inteligência artificial, eu não saberia quem indicar. Se eu não pudesse atender algum desses clientes, eu não saberia para quem indicar, porque eu não conheço alguma outra pessoa que faça esse tipo de trabalho. Eu não estou falando do consultor de tecnologia ou de inteligência artificial das antigas, que é a pessoa que implementa aprendizado de máquina. Eu estou falando a pessoa que sabe as ferramentas hoje que estão surgindo de IA generativa, na prática, tem um conhecimento amplo a ponto de conseguir traduzir essa necessidade das empresas em ferramentas, em soluções, em treinamentos. É uma outra coisa, tá? Bem diferente do que já existia antes. Então, por exemplo, só nessa área já tem muita oportunidade aí pela frente. E por isso que eu recomendo que vocês venham se capacitar aqui o quanto antes. Tá? Então, conheçam ali no link da descrição aqui do vídeo. E a gente vem aqui para uma coisa bem legal, que teve um evento de tecnologia chamado VivaTech. E aí, um dos funcionários da OpenAI foi lá mostrar ao vivo uma demonstração do Voice Engine, que é uma das ferramentas de clonagem de voz que eles têm. Então ele basicamente levou um vídeo que foi feito no Sora, usou esse vídeo para gerar um roteiro no ChatGPT, e aí ele quis fazer uma voz por cima desse roteiro e queria que fosse a voz dele. Então, ao vivo, ele gravou ali 15 segundos de um texto, ali falou, pessoal, tô feliz de estar aqui e tudo mais, colocou na ferramenta, deu play para a ferramenta processar a voz dele, clonar, e em seguida ela já pegou esse texto e começou a ler em cima do vídeo que ele colocou ali que foi feito no Sora. E aí saiu a voz dele muito parecida com a voz dele, porque é um clone muito bom que essa ferramenta faz, né? Para variar, todas as ferramentas da OpenAI estão entregando um resultado impressionante. E aí ele, inclusive, em tempo real ficou traduzindo ela. Ele falou, agora eu quero que fale em francês, agora em japonês. E a voz dele, clonada, lendo o texto, foi sendo traduzido em tempo real, com emoção ali, mostrando o vídeo. Então foi a OpenAI mostrando como é que você consegue operacionalizar as ferramentas dele umas com as outras, você combinar o resultado de uma com a outra. Então foi o Sora, que depois foi usado o ChatGPT, depois foi usado o Voice Engine, e aí você juntou essas três e conseguiu entregar esse tipo de resultado sensacional que eles mostraram, que ele mostrou no evento. E a gente teve também o Canva lançando várias novas ferramentas de inteligência artificial, disponibilizando. Então eles fizeram ali um evento e mostraram as novas ferramentas. Eu achei bem legal trazer aqui algumas para vocês, porque o Canva está ganhando muito espaço, tem muita gente que usa, principalmente em redes sociais, para criar seus conteúdos, e é legal saber que estão tendo novas ferramentas, tá? Eles mostraram várias aqui, mas eu vou focar principalmente nas ferramentas de inteligência artificial. Então tá aqui, que é o Magic Studio, que é esse grupo de ferramentas de inteligência artificial. Então tem o texto para gráfico, que ele consegue criar
algum asset de design para você colocar na tua arte em tempo real, você está fazendo sua arte, precisa de uma imagem de um pato, aí você vai lá e cria, e ela aparentemente já vem com fundo removido para você colocar, muito fácil ali para você não ter que sair para outro aplicativo para fazer isso. Aí tem o estilos e layout, que baseados em inteligência artificial, ele pega ali as imagens e o texto que você colocou e te dá novas ideias de layout, e aparentemente aqui fica bem bonito as ideias que ele dá. E aí ele consegue também copiar estilos, então você consegue copiar o estilo de alguma referência que você tenha dado, as cores, fonte, tudo mais, e aí mudar a sua arte ali em tempo real. E aí tem o Magic Design, que você também descreve o que você gostaria de ver e ele cria para você na hora. Aí tem o Magic Switch e Resize, que você pega uma parte ali da arte que você já criou e transforma num outro formato completamente diferente. Tem também a criação de textos, vários aplicativos de inteligência artificial que vão ser conectados via uma espécie de App Store deles. Também uma que você consegue arrastar algo da imagem, né? Então, bati uma foto minha, se eu quero ir mais para o lado. Ele me remove automaticamente, me coloca para o lado e reconstrói automaticamente o fundo atrás de mim. Entendeu? Enfim, várias ferramentas aqui legais. Então, para quem usa o Canva, foi uma ótima notícia. Vocês podem acessar lá o site, acessar a ferramenta e conseguir usar todas essas ferramentas de inteligência artificial. E é um movimento que muitos softwares vão usar. Então, Canva, Photoshop, Premiere, DaVinci, Resolve, sei lá, imagina qualquer grande software mais famoso da sua área de atuação, ele provavelmente hoje já está desesperadamente correndo atrás de colocar ferramentas de inteligência artificial dentro dele. Então vale a pena você se atualizar e ver o que está acontecendo, para que você possa ter essas ferramentas ali e consiga fazer uso delas. Por exemplo, o Photoshop é um software que eu uso muito no dia a dia e o Generative Fill, que é a ferramenta deles de preenchimento generativo com inteligência artificial, eu uso muito no dia a dia. Eu estou ali fazendo algum tipo de arte, eu vou lá e marco uma parte, gero alguma coisa nova, mudo, corrijo uma foto. Eu uso bastante. Tá? E provavelmente tem muita gente usando o Photoshop aí que ainda não parou para se atentar nessa ferramenta nova que lançou e tá lá, demorando muito para fazer as coisas, enquanto podia fazer muito mais rápido com esse tipo de ferramenta. Então você que é social media, que faz conteúdo para a internet, pô, você poder ter essas ferramentas aí na sua mão, você otimiza muito o seu trabalho. Isso é mais dinheiro, são mais clientes, é mais tempo com a sua família, então vale a pena você se capacitar aí nessas ferramentas. Elon Musk espera que a inteligência artificial vá substituir todos os trabalhos humanos e vai trazer aí o que ele chama de alta renda universal, substituindo o que ele chegou a falar antes de uma renda básica universal. Então, ele participou desse mesmo evento, esse VivaTech, e basicamente ele falou isso, que está arrumando para que a inteligência artificial consiga substituir tudo, e eu também acredito nisso. É só uma questão de tempo, só que a gente não sabe quanto tempo. A inteligência artificial é capaz hoje de substituir muita coisa e vai ser muito mais capaz no decorrer do tempo. Aí tem aquela questão, né? Ah, na Revolução Industrial a gente teve muitos empregos substituídos, mas novos sendo criados. Só que na inteligência artificial, esses novos sendo criados, ela também vai saber fazer. Então, essa aqui é a questão. Talvez sobre trabalhos, mas muito poucos para a quantidade de seres humanos. E também tem aquela questão que talvez os trabalhos que vão sobrar para os humanos são trabalhos que a gente não quer que a inteligência artificial faça. Por exemplo, a gente tem hoje músicas gravadas, então, por exemplo, sei lá, eu quero ouvir Linkin Park, eu tenho aqui no Spotify, mas às vezes eu quero ir assistir uma banda fazendo Linkin Park cover, entendeu? Por que eu faria isso se eu tenho como ouvir o próprio Linkin Park tocando? Porque tem coisa que a gente gosta de ver ser humano fazendo, a gente não gosta de ver máquina fazendo. Nas Olimpíadas a gente não quer ver uma corrida de robôs, a gente quer ver corrida de humanos. Então, são esses trabalhos que provavelmente muitos dos que vão ficar. Trabalhos que, por mais que a gente tenha a opção de tê-los realizados por uma máquina, a gente não quer. A gente quer ver um ser humano fazendo aquilo. Então, é um dos trabalhos que deve ficar. Mas, de novo, não vai ter para todo mundo, talvez. E aí o que acontece? Mas aí todo mundo vai ficar desempregado, todo mundo vai morrer de fome. Eu ouço muito isso, né? Mas se a inteligência artificial vai substituir, quem é que vai comprar as coisas? É aí que entra, né? Ela vai aumentar tanto a produtividade que as coisas vão ficar muito mais baratas. É tipo assim, hoje a gente produz uma quantidade X de comida. Com inteligência artificial a gente vai produzir 10x, 20x, 30x. Isso vai fazer com que a comida fique muito barata por regra de oferta e demanda. A ponto de que o governo vai conseguir prover para todo mundo comida, moradia, segurança, porque aí você vai ter máquinas, você vai ter drones agindo como polícia, sei lá, e você vai ter impressoras 3D imprimindo casas muito baratas para pessoas morarem. Enfim, a tendência é que tudo fique muito barato porque você vai ter um output muito grande de produção.
Aí você teria essa renda básica universal. Aí o Elon Musk já está falando de uma alta renda universal, ao invés de renda básica, né? Não só dar o básico para as pessoas viverem ali com o mínimo, mas ele acha que a produtividade vai ser tão grande, mas tão grande, que a gente vai poder ter coisas boas mesmo, sabe? As pessoas viverem com uma espécie de mesada do governo, mas uma mesada que seria uma renda muito boa. Ou seja, é como se o ser humano médio vivesse num nível como se fosse de classe média alta, entendeu? A maioria das pessoas. E aí, enfim, é um outro tipo de sociedade, é muito difícil da gente conseguir imaginar isso, mas tende a acontecer. E essa vai ser uma transição complexa. Por isso que, na minha visão também, um dos motivos de eu ter aprendido inteligência artificial, de eu estar pesquisando tudo isso, de eu ter mudado de área, é porque eu quero saber o que está acontecendo. Eu acredito nisso também. Eu acredito que a humanidade vai passar por uma mudança absurda. E tem pessoas que vão estar vendo essa mudança acontecer e vão conseguir se posicionar da melhor forma possível nos caminhos, nas oportunidades que vão surgindo, sair dos caminhos perigosos, que é o que eu quero para mim e para minha família. E tem gente que vai simplesmente ser levado pela maré, que tá ali distraído, tá vendo, não tá vendo o que tá acontecendo, tá só vendo uma notícia aqui, outra ali, e daqui a pouco vem a onda ali, leva ela e sei lá onde vai deixar. Tá? Não é isso que eu quero para mim e para minha família, é por isso que eu tenho estudado bastante. E eu acredito que vai ser uma mudança absurda que vai acontecer nas próximas décadas. A gente só não sabe exatamente quando, quanto tempo vai levar, mas que vai. Tá? Pelo menos na minha opinião, e na opinião aí do Elon Musk e de vários outros que eu já vi também. Bom, o WorldCoin está enfrentando um risco de proibição mundial com aumento do receio em relação à privacidade. Então, para quem não sabe, esse WorldCoin é um projeto aí de inteligência artificial com criptomoeda, que basicamente eles colocaram uns orbs, né, umas máquinas para fazer leitura de íris, né, leitura dos olhos, para justamente você poder identificar as pessoas por essa leitura biométrica. O problema é que muita gente começou a ficar pensando assim, porque o objetivo inicial desse tipo de produto era você conseguir, como eu posso dizer, identificar as pessoas para evitar um futuro onde você tem bots de inteligência artificial criando fraudes, criando golpes. Então, você tem uma leitura biométrica, você consegue garantir que é aquela pessoa que está fazendo aquela transação. Então, o Sam Altman falou isso, que para ele é a única forma de evitar um futuro maluco aí onde a gente tem robôs fazendo transação, criando conta falsa, porque aí a generativa está muito fácil, né? Você consegue gerar documento falso, foto falsa, pessoa falsa. Aí daqui a pouco a internet está cheia de coisa falsa, comentário falso, transação financeira falsa. E aí, para ele, uma das formas de evitar isso é ter um grande escaneamento universal de todo mundo para que você associe essa tua leitura biométrica com os seus dispositivos, suas contas de banco, para saberem que é uma pessoa, um ser humano mesmo por trás daquilo. Só que isso aí traz uma preocupação grande, né, com privacidade. Eles estavam colocando esses orbes nas cidades para fazer a leitura das íris das pessoas e dava para elas ali umas moedas, uns tokens ali do projeto, da WorldCoin. Só que aí vários especialistas em segurança começaram a ficar, e aí, meu amigo, você vai fazer uma leitura mundial? E se esses dados vazarem de alguma forma? E aí, será que daqui a pouco não vão estar vasculhando essas pessoas aí, não importa onde você esteja, não vão estar fazendo um ranqueamento social? Por exemplo, o governo vai começar a atribuir notas para as pessoas baseadas nos lugares que ela frequenta, nas coisas que ela faz, pessoas que ela se associa, talvez isso seja compartilhado com empresas, você não seja contratado, não porque você não tenha a capacidade, mas porque, graças ao escaneamento de rotina e dados que vazaram, descobriram que você frequenta um determinado lugar X ali que aquela empresa não gosta e você não vai ser contratado. Então isso é um risco muito grande à privacidade, porque uma coisa é você perder o teu número de celular, você compra outro, agora a tua retina, a tua íris, desculpa, você não compra, né, outra parte do corpo. Então essa é a preocupação. Então tem pessoas que acham perigosíssimo você se submeter a esse tipo de escaneamento biométrico, enquanto outras acham que é besteira e estão lá fazendo, já teve uma adoção muito grande. Só que muitos países já estão proibindo isso. Então a gente teve agora em Portugal uma proibição também, uma suspensão desse tipo de escaneamento de íris, e isso está virando meio que uma tendência. Então, é só para quem estava acompanhando esse projeto vai ficar sabendo, vocês saberem também que tem esse risco atrelado, e aí vocês tomem a decisão de vocês conscientes, sabendo dos riscos, se vocês decidirem aí submeter a algum tipo de escaneamento de íris ou alguma coisa biométrica desse tipo, tá? Vocês têm que pesquisar bastante sobre isso, porque depois que você já fez, meio que já era, tá? Então é importante a gente ter esse tipo de informação também. Tutores de inteligência artificial estão silenciosamente mudando como crianças nos Estados Unidos estudam
e os aplicativos principais são da China. Então ele fala aqui que as crianças já estão tendo um novo fluxo de estudo de, por exemplo, tá aqui com o teu dever de casa, ela está fazendo, ela começou a ter dúvida, ela pega um aplicativo ali, tira uma foto e pergunta para ele, ó, me ajuda a resolver isso aqui, o aplicativo vai lá e traz a solução para ela. E as crianças dessa nova geração já estão vindo aprendendo a fazer isso, de fábrica. Então, isso está gerando uma série de debates sobre ensino, sobre o futuro da educação, e é um negócio complexo, porque tem algumas pessoas que estão proibindo, do tipo assim, proibiram o chat GPT na escola, só que, pô, você está proibindo a criança de usar uma ferramenta que vai ser uma das ferramentas mais úteis e usada por todo mundo nos próximos anos. Enquanto que talvez a gente deveria ter, na minha humilde opinião, uma mudança no ensino. Porque às vezes está mudando as coisas mesmo. Assim, então, tem novas habilidades surgindo que vão ser úteis no futuro e tem outras que nem tanto. Quem sabe se escrever não vai ser uma. Escrever um texto à mão não vai ser uma habilidade que vai ser tida como obsoleta no futuro. E talvez ela seja substituída pela habilidade de analisar textos. Então você não teria necessariamente que proibir o aluno de usar o ChatGPT, mas talvez fazer ele usar o ChatGPT e depois te apresentar o que ele trouxe, para ver se ele conseguiu fazer uma curadoria de conteúdo bem feita, se ele conseguiu entender de fato aquele conteúdo. Então, ou então novas formas de avaliar. Você quer avaliar se a criança sabe escrever um texto, vai ter que ser um trabalho feito na hora, com o celular desligado, com lápis e papel. Enfim, muitas mudanças que vão ser necessárias aí no dia a dia, só que a gente está vendo que ainda não teve um consenso. É meio que cada um por si, cada escola está decidindo, cada professor está decidindo, uns estão proibindo, outros estão incentivando, e está uma grande bagunça até a gente chegar ali no que vai ser de fato a educação do futuro. Mas a gente está vendo que tem uma variável nessa equação que são os próprios alunos que estão por conta própria se virando aí, descobrindo ferramentas independentemente do que a escola faz. Tá? A escola proíbe na escola, dane-se, ele vai em casa e quando ele chega na casa dele, ele vai lá e baixa o aplicativo, começa a usar sozinho, entendeu? Independentemente do que a escola quer. Então, assim, eu não queria estar na pele das escolas hoje tendo que lidar com esse tipo de situação, porque é muito complexo e eu nem sei exatamente como é que vai ser, eu não consigo imaginar como vai ser a forma estável disso, né? Como é que vai ser de fato esse novo ensino, ou se vai ter uma forma estável, se vai ser cada escola vai ensinar de um jeito e sei lá, vai ter uma grande concorrência de mercado para ver quem está certo no final, certo entre aspas, né? Quem vai ser escolhido pelo mercado como profissional. Enfim, tempos complexos aí pela frente em relação à educação. Transplantes de cabeça e rosto podem virar realidade graças a robôs. Teve um vídeo que rodou na internet, um vídeo 3D, mostrando, eu vou tentar dar play aqui para vocês verem, como seria um procedimento, ó, vocês estão vendo aqui, de transplante de cabeça. Tá? Então você tem um robô que meio que corta aqui, né, a cabeça da pessoa e tem vários braços aqui que vão e mantêm aquela cabeça em funcionamento e substituem por outro corpo de outra pessoa. Quem propôs isso propôs como uma espécie de conceito, falando que isso aqui pode estar disponível em até 10 anos, porque a inteligência artificial com os seus sensores, a sua capacidade de analisar grandes volumes de dados e a sua competência, sua precisão, ela pode ser capaz no futuro de conseguir fazer isso, dela ter esse nível de precisão de conseguir reconectar tudo, todas as terminações nervosas com um corpo novo. E aí, uma pessoa que está com uma doença terminal no corpo, ela pode ter sua cabeça removida e colocada num corpo saudável. Tá? Então, a gente. Como é que vai ser isso, né? De onde vai vir esse corpo? É uma das perguntas que estão fazendo. E eles estão falando que são corpos que seriam criados, sintéticos realmente. Então, vai ter uma série de dilemas éticos. Aí a gente tem aquele dilema do barco de Teseu. Se eu trocar minha cabeça por outro corpo, né, colocar minha cabeça em outro corpo, eu ainda sou eu? Se alguém for lá agora e colocar uma outra cabeça no meu corpo que eu deixei lá, quem sou eu de verdade? O que está com a cabeça ou o que está com o corpo? Como é que define isso? É pela quantidade? Porque se for pela quantidade, o meu eu de verdade é o corpo, que ele é maior do que a cabeça. Mas se for pelo pensamento, então é a cabeça. E se no futuro você conseguir tirar o cérebro e colocar em outro corpo? E se você conseguir só copiar o conteúdo do teu cérebro e colocar em outro corpo? Quem você é eu ainda? Então, esse é um dilema bem complexo. Pesquisem aí o dilema do barco de Teseu, que ele é um negócio que dá um nó na nossa cabeça, assim, você não sabe muito como lidar. E é uma coisa que a gente vai ter que começar a pensar, porque se isso realmente começar a se concretizar, essas possibilidades da gente fazer transplante de cabeça, transplante de memória, clone com inteligência artificial, corpo sintético, backup da nossa memória, vai chegar a uma crise de identidade bizarra, assim, ninguém vai saber quem é quem, entendeu? Vai ser um negócio bem complicado, acho que a gente nem está preparado para lidar com isso, vai ser bem complexo mesmo, mas
na teoria, esses avanços na medicina podem sim permitir esse tipo de coisa. A gente não sabe quando, tá? A gente não sabe como necessariamente vai ser, se vai ser desse jeito que esse cara falou, mas o fato é que coisas que eram impossíveis para o ser humano, que a gente sempre olhou e falou, não, é impossível você fazer isso hoje, porque hoje se você cortar a cabeça da pessoa, ela vai sangrar, você não vai conseguir conectar sabe, cada nervo, cada é, veia, cada artéria num outro corpo a tempo da pessoa sobreviver. Agora, se for uma máquina ultra precisa que foi treinada com todos esses dados que sabe fazer esse procedimento, é outra coisa. Com certeza na Idade Média tem muitos procedimentos médicos hoje que lá as pessoas julgariam impossíveis e hoje eles são possíveis. Então a gente só fica. A nossa cabeça tem dificuldade de aceitar esse tipo de coisa, pelo menos a minha tem. Imaginar que isso pode ser verdade, mas se você abrir um pouco a cabeça, pode ser que seja mesmo. Não sei se daqui a 100 anos, se daqui a 10 anos, como eles estão falando, mas pode ser. Então é mais uma maluquice aí científica que pode acontecer e ser viabilizada pela inteligência artificial. E aí a gente tem as ações da Nvidia valendo mais do que todo o mercado de ações alemão. Então eles anunciaram os resultados financeiros e tiveram resultados avassaladores. De 2 anos para cá tiveram uma multiplicação de receita, coisa que não se vê normalmente em empresas do tamanho deles. Por quê? Porque eles simplesmente fabricam a infraestrutura necessária para a inteligência artificial. É tipo assim, começaram a construir cidades. A Nvidia é a fábrica de tijolo. É mais ou menos isso, entendeu? E é uma das únicas, é a que faz o melhor tijolo. Imagina a demanda deles, é mais ou menos isso. Eles basicamente, para treinar e para usar esses modelos, esses sistemas de inteligência artificial, você precisa ter chips de alta performance. E quem é que tinha o melhor chip do mercado? A Nvidia. Então, todas as empresas começaram a comprar a rodo. E é caro, e precisa de muito, e coisas caríssimas, de alta tecnologia, e eles estavam preparados, estavam no lugar certo, na hora certa, com o produto certo. E aí aproveitaram, surfaram a onda e estão se tornando aí uma das principais empresas do mundo, porque eles estão fornecendo toda a infraestrutura de IA. E ainda não acabou, está crescendo muito. O próprio Sam Altman ali falando que estava querendo arrecadar 7 trilhões de dólares para investir em poder computacional. Então esse é o tamanho desse mercado. Tá? E aí muita gente assustada, falando, cara, como é possível? Será que isso não é uma bolha? É difícil de dizer, porque primeiro que não é uma bolha, não diria que seria uma bolha completa, porque ela tem lastro. A inteligência artificial não é só uma promessa futura, ela já tem resultado hoje. Hoje, por exemplo, eu pego uma inteligência artificial, crio um livro em um dia e deixo de contratar um escritor, deixo de contratar um designer. Então, hoje, ela já está mostrando um aumento de produtividade. Eu sozinho, em um dia, fazendo um trabalho que antes 3, 4 pessoas fariam no decorrer de meses. Então, isso está acontecendo em várias áreas com várias coisas. Então, ela já está aumentando a produtividade. A questão é que ela consegue melhorar ela mesma. Uma inteligência artificial hoje já está treinando outra inteligência artificial. Você consegue desenvolver novos materiais, novos processos, novas formas de fazer as coisas que a gente não consegue nem imaginar. Então, o ser humano tende a ver as coisas de uma forma meio, como eu posso dizer, sem muita criatividade. Se você tem ali uma linha que está vindo nessa direção aqui do desenvolvimento humano, o ser humano tende a imaginar que ela vai continuar seguindo esse mesmo caminho. Mas quando você coloca a inteligência artificial e de repente descobre-se um novo material, uma nova forma de energia, essa linha que seguiria esse caminho, ela pode subir assim, literalmente, fazer aquela curva exponencial de forma muito rápida. É o que está acontecendo com a produtividade aqui. Então tem gente que pode estar olhando e falando assim: ah, o mercado não tem espaço para esse crescimento da Nvidia. Mas pode ser que tenha, se descobrirem novas tecnologias, aumentar a produtividade no nível absurdo, o uso, sei lá, a adoção humana de inteligência artificial atingir um patamar ali que ninguém estava imaginando. Pode ser que tenha muito espaço para crescer ainda, isso não seja uma bolha. É difícil de dizer. A gente está com uma tecnologia que é difícil de dizer. Outras tecnologias você podia dizer, cara, isso aqui é uma bolha. Isso aqui já está tendo muito oba-oba, uma precificação muito alta, mas isso aqui, pô, não tende a, pô, triplicar o tamanho do mercado em 10 anos, entendeu? Não vai acontecer. Com a inteligência artificial pode ser que aconteça. Então é bem complexo, tá? Para quem está fazendo aí projeção de ações, eu diria para fazer com muito cuidado e se preparando para cenários bem imprevisíveis, que já estão acontecendo e podem acontecer ainda mais conforme essa tecnologia avança. Mas enfim, agora a gente vê que tem certas empresas que estão muito bem posicionadas, então vale a pena você olhar as coisas óbvias, né? Uma das coisas óbvias é que esse mercado precisa de infraestrutura física. Então, todas as empresas que estiverem de alguma forma ligadas a essa infraestrutura física
com certeza vão ser beneficiadas. Então, para você que está buscando investir em alguma coisa relacionada à inteligência artificial, tente fazer esse tipo de análise, né? Começa pelo óbvio, ao invés de você tentar mirar naquela coisa que é muito complexa, difícil, tentar imaginar qual vai ser o software do futuro, sei lá, porque isso pode mudar muito em poucos anos. Agora que vai precisar de uma infraestrutura física, vai precisar, que é o caso da Nvidia. Então, por isso que tanta gente está investindo nela, porque ela era uma coisa muito óbvia, né, de se investir. Agora a gente já não sabe se já não passou da hora. Então, sempre invista com cuidado. Às vezes pode ser que já esteja numa alta muito grande, e se você investir agora, ou você vai andar de lado, ou pode ser que tenha até uma queda, entendeu? Então, invista com cuidado. Não veja esse tipo de notícia e fale assim, nossa, então deixa eu comprar agora já a Nvidia, porque na maioria das vezes, quando as ações estão nas páginas de notícia, é porque meio que já passou da hora. Talvez, nesse caso, não tenha passado da hora por causa de tudo isso que eu falei para vocês. Mas não sou eu que vou dizer. Vocês que vão ter que fazer a análise de vocês, contar com a ajuda profissional e tomar muito cuidado para não sair investindo aí o dinheiro da vida de vocês nesse tipo de aposta e aí daqui a pouco vocês terem algum tipo de perda, né? Então, tome sempre cuidado com esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, conheçam minha comunidade no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e semana que vem tem mais podcast Papo de A. Curtam o vídeo, deixem um comentário, me acompanhem nas redes sociais e até o próximo episódio.